Está no ar Rock Ed, com Luciano Piantoni e Daniel Kloss. Fala galera, aqui tá começando o primeiro episódio de Rock Ed. Eu sou o Luciano Piantoni. E eu sou Daniel Kloss. Nesse espaço a gente vai estar falando sobre rock, heavy metal, lançamentos, notícias, muita informação, muita curiosidade. E lembrando que não é espaço para hater aqui não, tá? Então assim, se você tiver a fim de contestar, mas contestar no sentido de xingar, de ofender, de isso é uma bosta, seja o que a gente estiver falando aqui, ou sejam os discos, cara, isso não é o espaço, porque aqui a gente está mais a fim de fazer como uma conversa mesmo, um bate-papo para quem gosta, para quem quer saber, para quem curte ouvir histórias, informações. Então é mais ou menos por esse lado, beleza? É isso aí, galera. Reforçando o que o Luciano falou, esse é um canal que a gente faz pra gente, pra vocês. Então, esse mundo do rock e do metal, um mundo tão incrível, com tantas coisas diferentes, com tantas curiosidades. Um canal pra gente se divertir, uma coisa leve, galera, sem esse negócio de pesado, de não gosto dessa banda, não gosto desse estilo. Vamos fazer um programa pra gente, trazendo muita informação, vocês também nos trazendo muita informação. A gente vai ter vários canais aí de comunicação. Para esse programa a gente já não tem, mas para o próximo a gente já está aí arranjando um número de WhatsApp para vocês participarem com áudio. Então, no próximo programa a gente vai passar o número para vocês. Vocês participam perguntando, contando história de vocês, experiência de vocês. Uma coisa muito legal, galera. Vai ser literalmente, sintam-se sentados aqui na nossa frente, batendo um papo com a gente sobre assuntos que é do nosso interesse no mundo do rock e do metal. E aí, cara, e hoje? Quais são os assuntos desse nosso primeiro Rock Ed? Então, nesse primeiro Rock Ed a gente vai estar falando de alguns lançamentos, coisa rápida, né? Bandas que estão lançando disco esse ano aqui de novo, bandas clássicas do thrash que estão com um disco novo, que é Overkill, o Flotsam and Jetsam. E a gente vai falar também do polêmico filme que é o assunto do momento no rock e no metal, Lords of Chaos, do Mayhem. Você assistiu, Daniel? Cara, assisti, e eu vou resumir em uma palavra: sangrento. Mas assim, mais do que sangrento, um belo filme para quem curte a cena, curte o Mayhem. Para quem não conhece o Mayhem, mais para frente a gente vai falar aí no programa um porquinho é ótimo, hein? Um porquinho também, um pouquinho desse filmaço aí, galera. Então vamos lá, vamos falar um pouco do Overkill, meu amigo? Vamos sim, cara. Só lembrando que essa história do porquinho, se você assistir o filme do Mayhem, você vai saber por que porquinho, que isso aí é uma coisa comum de aparecer no show dos caras, no filme, aquela coisa toda. E antes de falar do Overkill, só lembrando, ressaltando aqui que é o primeiro Rock Ed, então vocês nos desculpem se de repente tiver, alguma enrolação aqui, ficar meio sem jeito, porque é o primeiro, cara, até a gente pegar o jeito, se acostumar com o que faz, aquela coisa toda e pegar um formato bacana, a gente vai ralar um pouquinho. E com a ajuda de vocês também, né? Como o Daniel falou, essa coisa no próximo a gente já tem um número de WhatsApp para estar passando para vocês. E legal que vocês enviem mensagens, legal que vocês coloquem o nome falar de onde está falando, aquela coisa toda. Isso vai ser muito legal, vocês vão fazer parte do Rock Ed com a gente, beleza? Sugestões, quiser falar de algum tema, tá rolando do rock, do metal nesses tempos aqui, a gente vai comentar lá, beleza? Vamos soltar seu áudio lá e vamos comentar. Cara, lembrando que essa abertura que você... Lembrando não, né? Informando que essa abertura do Rock Ed que você ouviu aí, cara, no comecinho, tem duas participações maravilhosas, cara. A primeira é do Andreas Kisser, ele é o cara que fez esse tema que você ouviu aí, essa musiquinha que rolou de fundo aí. Você vai conferir sempre no começo do Rock Ed e no finalzinho. E também a narração, cara, é do Wendel Correia, cara, um cara da 89 FM, um puta locutor lá, um menino, falo menino porque ele é super novo, mas, o cara tem uma voz de cara fera demais já, entendeu? E o Rock Ed, ele tá bem abençoado nesse sentido, porque, o logo, ele foi estilizado, né? A gente criou o logo, passamos pra uns caras aí que faz arte pra todo mundo, faz arte pra bandas, faz arte pra sites, capas de disco, que é o João Duarte. Então você procura lá João Duarte Design, você vai saber do trabalho do cara, que é muito fera. E também a edição desse material todo é feito pelo Léo Boro, cara, um cara que foi da Mix TV, já tocou em algumas bandas aqui de São Paulo, do ABC, ele é lá do ABC, um cara gente boníssima e que é o cara que tá dando um jeito nessa bagunça toda que a gente faz aqui, beleza? Então vamos começar falando do Overkill, no caso, né? Que eles estão lançando um disco novo agora, que é o 19º álbum de estúdio, The Wings of War.
cara, eu considero esse disco um resgate ao som clássico do Overkill, porque no disco anterior eles já estavam meio que por essa linha já, que é o The Grinding Wheel, de 2017. Então, eu acho que o Overkill voltou a fazer aquela coisa clássica, cara, ele voltou naquele som clássico deles dos primeiros discos. Porque como eu falei, o Overkill, cara, ela é uma banda que deu uma escorregada nos anos 90, ele deu uma escorregada legal nos anos 90 em alguns discos, mas também uma banda que tem Feel the Fire no começo da carreira, Taking Over, Under the Influence, The Years of Decay e Horoscope, não ia conseguir, né, o tempo todo lançar um disco excelente, um disco maravilhoso. Então é até compreensível que ele dê essa escorregada, que dê essa... quebrou um pouco essa parte nos anos 90 dos caras, que é uma coisa que, para dizer a verdade, aconteceu com as bandas, né, cara? Porque os anos 90 teve aquela coisa do grunge, aquela coisa toda, isso deu uma desanimada nas bandas americanas, tá? Se você pegar as bandas europeias, elas continuaram lá fazendo o seu som mais carrancudo, mais metal. As bandas americanas tentaram pegar aquela coisa do Metallica de entrar por uma porta onde abriu um universo gigantesco pros caras. O Metallica ficou, nossa, gigantesco, e os caras falaram assim, vamos pegar esse embalo aí. Só que infelizmente ninguém pegou, cara. Eles foram pro lado mais, né, tipo, obscuro da coisa e não vingou. É, exatamente isso que o Luciano falou. Muitas dessas bandas aí acabaram tentando seguir um caminho que o Metallica fez. Tentaram mudar um pouco o som para se adaptar e os caras deram umas belas escorregadas na banana. Graças a Deus, bandas que já tinham a base como Overkill conseguiram se manter, que com certeza muitas bandas acabaram morrendo nessa época, sumiram da cena, mas Overkill conseguiu e está se retomando aí, como o Luciano falou, Overkill voltou agora com essa pegada aí dos anos 80, um sonsaço olha, eu não sou um especialista em Overkill, conheci alguma coisa dos caras assim, ouvi esse disco dos caras, olha, dizer pra vocês, o negócio é bruto, sonsaço, cara, sonsaço. Sim, cara, com certeza. E aqui no Brasil, lembrando aí, passando essa informação também, que esse disco foi lançado aqui no Brasil, né? O último disco dos caras aí, ele foi lançado aqui, o The Wings of War, em 2 edições, pela Shinigami Records, que lá fora é Nuclear Blast, aqui eles têm a representação da Shinigami, né? Um selo bacana aqui de São Paulo. Ele foi lançado em digipack e também em acrílico, que para quem gosta, até o Daniel havia me perguntado em off aqui se a banda tinha lançado isso em vinil. Em vinil lá fora sim, aqui no Brasil não, mas com certeza você encontra um importado, aquela coisa toda. Essa coisa do vinil, cara, até a gente vai deixar para um próximo podcast para trocar uma ideia legal, porque tem também as divergências com relação às capas, os bônus, as novas fotos e material que o pessoal está incluindo nessas edições aí. E até aproveitando o gancho, galera, ó, depois vocês mandem através das nossas mídias o que vocês acham, galera, dos LPs. Vocês que já ouviam os LPs quando eram novinhos, ou que nos anos 80, 90, e vocês que compram dessa onda vintage, o que vocês acham? Nos mandem aí, galera, a opinião de vocês, que no próximo podcast vamos falar sobre LPs, beleza? Isso exatamente. Gostaria que vocês colocassem a sugestão, mandassem áudio lá no nosso WhatsApp, que se Deus quiser ele vai estar rolando no WhatsApp e falando, né, cara, o que você acha dessas edições? Se você prefere as antigas, por exemplo, no caso de um Iron Maiden, vamos supor, ou qualquer outra banda dos anos 70, 80, que tenha lançado discos na época e que está tendo relançamentos agora. O que você acha desses relançamentos? O que você acha? Você prefere o relançamento, vinil 180 gramas, cheio de blá blá blá, colorido, picture, ou você prefere o classicão antigo lá? Fala pra gente aí, vamos debater isso aí. E assim, principal, o que vocês acham das capas? Que talvez esses sejam um dos pontos mais que vão dividir a galera. Então assim, o que vocês acham? Fale pra nós. E voltando ao Overkill, como eu disse, né, The Wings of War é um disco assim que remete um pouco daquele passado glorioso do Overkill. Até eles estiveram aqui no Brasil no começo do ano. Conheci os caras graças ao grande Andreas Kisser, né, que é um padrinho sempre, que para quem não sabe eu faço Pegada de Andreas Kisser, a produção do programa, né, junto com o Andreas e o Johan. E nós fomos lá falar com os caras e foi legal, porque o Bob recebeu a gente no camarim, o Didi, que é um meu preferido, mais ou menos aquela coisa assim de super-herói, da Marvel, da DC, que você tem o seu preferido, o Didi é meu preferido no Overkill. O cara toca muito, eu saí de lá até surdo do show, cara, porque mesmo com protetor, hein, saí surdo de lá, porque o baixo dele é muito alto, estalando assim, aquele puta baixão estalando assim na cara. Então, o Overkill esteve aqui, tocou uma música do disco, e foi muito legal ver os caras depois de todo esse tempo aí, cara, porque curiosamente eu nunca vi essa banda ao vivo, né?
E eu sempre estava trabalhando, ou estava fazendo alguma coisa. Ó, tá passando um helicóptero aqui, ó. A gente está gravando esse programa aqui onde, Daniel? Estamos aqui direto do Sesc Belenzinho. E é isso aí, galera, ó. Cada dia a gente vai tentar gravar num lugar diferente. Porque se eu falar, é um bate-papo. Então vamos lá, me conta mais, Luciano, como foi esse show do Overkill? Você já se recuperou aí da audição? Eu saí de lá meio surdo, né? Mas recuperou, assim, uns 3 dias depois eu tava legal já. Uma curiosidade, cara, que eu vi lá no camarim lá, quando até o Bob falou no show, esses palavrões aí, quem me ensinou foi, em português foi a família, o Kisser Clan, que na verdade quem tava ensinando eles era o Johan Kisser. Foi mais engraçado, o Johan agachado, anotando os palavrões pra ele assim no papel, pra ele falar durante o show, e ele tentando falar a pronúncia, né, ensinando a pronúncia pra ele. Essas coisas são legais, são impagáveis de se ver, assim. Então, cara, o show do Overkill foi baseado em cima dos clássicos, né, cara? Pouca coisa nova, mais clássico mesmo. É uma puta banda ao vivo, eles já trocaram de guitarristas algumas vezes, mas continuam sendo uma banda matadora ao vivo. E até o baterista, né, que estreia agora com eles, o Jason Bittner. Puta show, cara, muito legal. O que vocês acham da gente... Vamos rolar um pouquinho de som pros caras aí, cara? Eu tava pensando em rolar de repente a... Welcome to the Garden State. O que você acha? Vamos rolar um pedacinho pra galera? Eu não sei como funciona essa coisa de direitos autorais, aquela coisa toda. Vamos rolar um pedacinho. Se a gente conseguir inserir músicas inteiras nos próximos, a gente coloca, beleza? É isso aí, galera. Curtam aí então, Overkill. Esse é o Rock Edge. É isso aí, galera. Então vocês curtiram, galera, Welcome to the Garden State, do último disco do Overkill. E agora, então é isso aí, galera, o Overkill. Então, pra quem curtiu o som, busca aí no Spotify, compre a mídia, compre os discos dos caras. É isso aí, vamos lá, meu amigo. Isso aí, The Wings of War, então, beleza? Pesquisa lá, curta porque é muito legal, é recomendado, altamente recomendado isso aí. Agora a gente vai falar do Flotsam and Jetsam, que também é uma banda americana de Phoenix, né? No Arizona, e é a banda clássica, formada em 1984. Eles estão lançando um disco novo. Eles estão com o seu 14º álbum de estúdio, que é o The End of Chaos, que também, assim como Overkill, tá tipo um resgate ao som clássico da banda, que eles já haviam também, né, tipo, buscado isso no disco anterior, que é o Flotsam and Jetsam, homônimo, né, de 2016. Então em The End of Chaos você encontra os elementos que estão naqueles primeiros discos da banda, o Doomsday for Deceiver, o No Place for Disgrace, mais esses dois primeiros, entendeu? Tem assim influências, óbvio que tem a bateria mais pegada, mais bumbo duplo, o tempo todo aquela coisa mais pesada, vamos dizer assim, né? Mais atual do que foi um dia pro próprio Flotsam and Jetsam. É, cara, olha, eu conheci o Flotsam and Jetsam e eu, assim, já a primeira curiosidade, que quem conhece já sabe, mas quem não conhece fala, pô, mas que banda que é essa? É a banda no qual tocava Jason Newsted. O Jason Newsted saiu do Flotsam and Jetsam para ir pro Metallica. E eu conhecia muito pouco, na verdade sabia mais dessa história do Jason Newsted. Fui ouvir esse disco dos caras, na verdade aproveitei e fiz aquela varredura no disco dos caras. Os caras são fera, tá? Pra quem não sabe, o Flotsam and Jetsam, eles vieram naquela chamam de segunda wave, né? Segunda onda das bandas de thrash. Então, junto com o Sepultura, o Testament, o Violence, que depois deu origem ao Machine Head. Sonzeira, galera. Olha, Luciano aqui que conhece bem vai até dizer, cara, os caras têm um som muito fera e só não vingaram, acredito eu, isso aí até batendo um papo off aqui com o Luciano,
Porque os caras trocaram de muitos integrantes, e daí foram perdendo a mão, e daí sabe que negócio, né? O cara muda de banda, o cara vem de uma outra banda, não tá com aquela pegada ainda. Eu acho que de todos os integrantes, eu acho que o único, o Luciano me estava falando aqui, o único que se manteve em todas as gravações é o Eric, né, Luciano? Que é o vocal. Isso aí, isso mesmo. O Eric é o único cara que está em todos os discos do Flotsam Jetsam. Até teve já uma coisa assim do Edward Carlson, um dos guitarristas, ele teve durante boa parte da carreira. E em 2014 a banda teve uma retomada, né, quando eles foram gravar o No Place for Disgrace, edição 2014, né, que eles regravaram o disco, que eu achei um pecado, né, mas enfim, é o disco mais lindo da banda. Eles regravaram e não ficou muito assim convincente, né, ficou meio sem pegada, aquela coisa toda. E com essa de regravar o disco, eles trouxeram de volta o Michael Gilbert, né, que foi o guitarrista dos primeiros discos do Flotsam Jetsam, que fazia uma dupla animalesca com o Edward. E aí, olha que doido, o Edward saiu logo depois desse disco e o Michael voltou e ficou na banda, e tá até hoje. Então assim, sempre tem alguém da formação clássica junto com o Eric, né? Que é um dos meus vocalistas favoritos, assim, ele tem aquela voz limpa, ele tem a voz, não diria assim, melódica, mas ele tem uma voz limpa, não tão agressiva pro estilo. Eu tenho uma amiga que dizia que o Flotsam Jetsam é a banda de thrash pra meninas. Eu discordo, porque ela falava assim, o Bon Jovi do thrash metal. Não é. Flotsam Jetsam é maravilhoso, é uma das minhas bandas favoritas, assim como Overkill, que a gente já falou também. E eu torço pra ver essa banda ao vivo, cara, porque aqui no Brasil nunca vieram. Eu tenho fé que esse ano eles aparecem, cara. Aparecem sim, porque a fase da banda é muito boa. Eles estão fazendo esse material maravilhoso, né, desse último disco da End of Chaos, né, cara? Então assim, eu acho que a banda tá prestes a colar por aqui. E aproveitando o gancho, galera, sempre fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. A gente vai estar sempre divulgando aí os shows que vão rolar em primeira mão para vocês, hein? Então, a hora que o Flotsam Jetsam marcar o show aqui no Brasil, em primeira mão vocês vão saber por aqui, hein, pelo Rockhead. Com certeza, sem dúvidas. E assim, umas curiosidades do Flotsam é que o Phil Rind do Sacred Reich, ele esteve na banda, eu não sabia, cara, eu descobri isso há pouco tempo. Ele ficou um tempo na banda, logo que o Jason saiu, ele tentou entrar pra banda. Não sei se seria uma boa, porque da mesma forma, cara, o Sacred Reich é uma banda maravilhosa. Então assim, imagina se não tivesse lançado nada daquilo que a gente conhece como Sacred Reich. Então assim, as coisas tinham que ser desse jeito mesmo, né? O destino dos caras, é isso aí mesmo. Mas eu não sabia que de repente o Phil tocou um tempinho no Flotsam. E ele só esquentou o banco pro Troy Gregory. Na verdade não foi o Troy, foi assim, o baixista que tá agora, na verdade é o Michael Spencer. Michael Spencer é o baixista que tá agora. E uma outra curiosidade, o Michael Spencer também fez parte da banda durante 87 a 88. Ele teve uma breve passagem, tentou se filmar também, o Phil não deu certo. O Michael Spencer falou, vamos tentar com o Michael Spencer, um carinha que eles encontraram lá, beleza, também não deu certo. Curiosamente é o cara que está hoje no baixo. E quem entrou e gravou os 2 discos seguintes, que são os meus preferidos, foi o Troy Gregory, cara, um puta baixista, assim, tal, virtuoso. Ele tá até com material hoje em dia, tive um contato com ele pelo Facebook, ele tá com uma parada, se eu não me engano, meio jazz, meio fusion, uma parada meio louca, assim, tal, não tem muito a ver com rock metal, não. Mas é um puta baixista animalesco, o Troy Gregory, que ele, na minha opinião, gravou os 2 melhores discos do Flotsam Jetsam, sem desmerecer o classicão, né, do Domus for the Civil, que tem o Jason Newsted, né, pô, isso aí fica no pedestal. Mas pra mim os 2 melhores são No Place for Disgrace, que é o segundo, e When Storm Comes Down, que é o terceiro, que é com o Troy Gregory, animalesco. Mas essa banda sempre teve os baixistas destacados, assim, tal, porque o cara que entrou depois, não lembro o nome dele agora, cara, deu um branco monstro aqui, mas isso não costuma acontecer, mas eu tô nervoso de estar falando pra vocês e eu perdi. E ele gravou os discos seguintes, alguns discos, era muito bom também. Mas ó, galera, depois vocês dão uma olhada, por exemplo, no Wikipedia, olha lá a quantidade de membros que o Flotsam Jetsam já teve. Vocês vão entender, não é que deu branco no cara não, precisa ter uma memória de elefante pra saber, meu. Se você souber o nome de todos esses caras, eu não sei nem todos os nomes dos meus primos, vou saber o nome de todos os integrantes que já passaram pelo Flotsam Jetsam. Essa foi boa, não sei o nome dos meus primos, foi boa. Acho que eu também não lembro o nome de todos os meus primos, mas enfim. Esse baixista do Flotsam Jetsam, que em questão aí, que eu não tô lembrando o nome agora, ele gravou o 4º disco da banda, que usa o nome de 4, e ficou mais uns 4 ou 5 discos na banda. Puta baixista também, cara, puta baixista legal. Depois eu vou lembrar, até o final desse Rockhead eu lembro o nome dele aqui e vou falar pra vocês, beleza?
E uma coisa legal, cara, uma curiosidade é que nesse último disco, The End of Chaos, o Flotsam Jetsam resgatou o Flotzilla, que aparece no primeiro disco do Doomsday for the Civil, aquele personagem que tá matando o diabinho no primeiro disco, ele tá de novo na capa. Se você olhar lá, ele tá lá. E até, lembrando que The End of Chaos foi lançado no Brasil recentemente também, acho que simultâneo com o lançamento lá fora, pela Valhalla Music, do amigo aqui, Caio Nadotti. Ele tá lançando um material legal pra caramba, cara. Tudo que ele faz, ou ele coloca pôster, ou ele coloca slipcase. Então, assim, é muito bacana esse material da Valhalla, cara. E eles lançaram The End of Chaos. Então a gente podia curtir um pouquinho desse disco com a música que também virou clipe, que é Demolition Man. Se eu não me engano, é o primeiro single desse disco. O que você acha? Vamos ouvir Demolition Man um pouquinho? É isso aí, galera. Então vamos ouvir a faixa Demolition Man do disco The End of Chaos, o 14º álbum de estúdio do Flotsam Jetsam. Isso aí, galera. Rocket! Você está ouvindo Rock Edge. É isso aí, galera, de volta. Vocês ouviram a Demolition Man, faixa do End of Chaos do Flotsam Jetsam. E aí, Luciano, conseguiu lembrar o nome do cara? Ele tava aqui, ó, só galera, vocês tem que ver o cheiro de queimado que tá aqui, do cara se matando aqui, com o cérebro do cara tá fritando pra lembrar. Quando eu falo pra vocês que o cara é uma enciclopédia, ele fala que não. Você não acredita que o cara puxou lá na memória dele, lá no fundo, e achou. Qual que é o nome do baixista? Poxa, como eu poderia deixar de esquecer, cara? A gente tá falando de Jason Newsted. Jason Newsted é o nome do baixista que a gente tava falando aqui, que gravou o 4º disco, acho que se não me engano até o 7º ou 8º, é Jason Ward, cara. Puta baixista também. Então assim, isso virou uma tradição no Flotsam Jetsam. Ele sempre tem algum baixista top. Então, assim, dos oficiais que participaram dos discos, Jason Newsted, o Troy Gregory. Aí depois teve o Jason Ward e o Michael Spencer, ou seja, a banda é privilegiada no sentido baixista, no quesito baixista. E galera, se você toca baixo e chama Jason e gosta do Flotsam Jetsam, fica esperto, que logo vocês vão ter uma oportunidade, hein? Os caras curtem Jason e curtem baixista, então fiquem espertos. Porra, mas espero que o Michael Spencer não saia, cara. O cara toca muito e parece ser bem gente boa, tive também um pouco de contato com ele e tal. Parece ser bem gente boa e tal. E espero que não, cara. Espero que tenha acabado essa saga dos Jason aí. Mike, eu tô brincando, hein, cara. My friend, Mike. É isso aí. Michael Spencer fazendo um puta trabalho legal. Bom, pelo menos essa... É difícil o cara substituir... Que nem eles regravaram... Ele voltou pra banda regravando o disco No Place for Disgrace. E olha, diga-se de passagem, é muito difícil regravar um disco desse porque ele foi pilotado pelo... Troy Gregory, o cara que eu falei que é um puta baixista animalesco também, puta cara virtuoso. Então assim, ele fez uma coisa bem legal. Ele mudou as linhas de baixo, a verdade é essa. Mas assim, eu considero isso meio estranho, entendeu? Você mudar uma coisa que já é perfeita. Mas de qualquer forma ele fez um trabalho excelente também, então vamos respeitar. Beleza? Daniel, seguinte, encerramos esse papo aí do disco novo do Flotsam Jetsam. Cara, vamos falar agora de um pouquinho de uma coisa, até pra deixar em aberto pra galera, pros próximos episódios, pros próximos capítulos aqui do Rock Edge. O seguinte, eu vi que você gosta de cerveja, cara, e assim, eu não manjo nada de cerveja, embora seja do rock, do metal, trabalhe com isso, tenho um monte de tatuagem, vivo rock e metal o dia inteiro, eu não gosto de cerveja, cara, não sei nem que gosto tem, aliás, sei, mas não gosto. Fala um pouco aí, cara, sabe por que eu tô tocando no assunto? Porque eu vejo que você tem bastante coisa lá na sua casa, cerveja de banda principalmente, essas artesanais, aquela coisa toda, e vi que você adquiriu... recentemente no Motorhead, inclusive eu ganhei uma latinha, porque eu não bebo, mas eu gosto das latinhas, né? Porque, pô, Motorhead, cara, eu vou negar? De jeito nenhum. Maravilhosa. Então, assim, fala um pouco aí, cara. Você já provou ela já? Tá na fila? Como é que é? É isso aí, galera. Olha, eu curto uma cerveja. Não sou um cara de beber muito, eu prefiro sempre as artesanais.
Essa que você falou aí foi a do Motorhead, a Road Crew. É uma cerveja uma cervejaria inglesa chamada Camerons. Cara, ainda não provei, tá? Chegou essa semana pra mim lá em casa. Que, cara, tem um grande problema das cervejas aqui no Brasil, essas importadas. Caso do Motorhead, do Megadeth, que não tem importadora que traz porque não tem muito volume de consumo. Claro, você acha a Trooper do Iron, a do AC/DC, mas cara, é uma cerveja muito legal. Eu curto essas cervejas artesanais, ainda mais essas com esse tema que é o rock and roll, né, cara? Então, você imagina, junta uma cervejinha, você bota lá o discão The World Is Yours do Motorhead, ou tomando uma Road Crew. Tá, galera, esse negócio de cerveja de rock é um assunto que a gente ainda vai depois debruçar um pouco mais em cima. Eu vou falar para vocês das que eu conheço, das que estão sendo lançadas, mas rapidamente, essa Road Crew é uma American Pale Ale. É uma cerveja com teor alcoólico normal, aí 5%, como qualquer outra, mas é uma cerveja mais amarga. Então, aquela cerveja não é para você encher a cara durante o churras, tá? É uma cervejinha assim, de boa. O Luciano, inclusive, ele falou que ele não bebe, eu dei latinha para ele, mas a gente já combinou, a lata é dele, mas o conteúdo é meu. Com certeza, até para não danificar a lata, para deixar ela bonitinha lá na coleção junto com os meus CDs, aquela coisa toda. Eu tenho do AC/DC, tenho do Iron Maiden, tenho Metallica. O que eu faço? Eu abro por baixo, eu faço 2 furinhos embaixo, aquele abridor de lata, né, tal. Faço 2 furinhos, coloco o líquido todo no copo e beleza, você pode ficar com a cerveja e eu fico com a latinha. Combinado, né? E até outra coisa que a gente tava comentando em off aí, cara, brincando, né? Falei, pô, você gosta mesmo dessas brasileiras. Eu não vou ficar falando o nome aqui pra ficar fazendo, sabe, nem denegrindo e também ao mesmo tempo eu não ficar fazendo propaganda. Porque eu tenho certeza que com essa história da gente falar sobre cerveja, o Daniel falar sobre cerveja, a gente, com certeza, logo logo vai ter um monte de gente querendo enviar cerveja pra cá, pra que ele possa degustar, falar da sua cerveja, cervejas artesanais, que é o que ele gosta. Então assim, eu tenho certeza que logo logo isso vai estar rolando aqui também, uma resenha das cervejas aqui. Então assim, mas falando dessa coisa da cerveja nacional, essas feitas em grande escala aí, eu fui num restaurante vegano perto de casa e tava lá comendo um hambúrguer vegano, aquela coisa toda. Eu não sou vegano, mas na medida do possível eu tento tá sempre comendo esse tipo de coisa, mas assim, diminuindo bastante o consumo de carne. E eu tava lá com a minha mulher lá conhecendo, porque era um restaurante novo na época, né, uma lanchonete vegana. E chegou um cara e falou assim, você tem cerveja X? Aí o cara falou assim, não cara, não tem isso aqui. Pô, mas, cara, aqui é vegano, aqui não tem nada de origem animal. O cara falou, como assim? Aí ele falou, porque a cerveja nacional, essas daí em grande escala, elas contêm partes animais, cara. Diz que o cara pega bico de galinha, frango, sei lá, pedaço de frango, pata, eles trituram isso aí e vai pra composição da cerveja, cara. A galera costuma falar, não, é de milho, você toma milho. Milho, você toma galinha logo, mano. Bico de galinha, aquela coisa toda. Imagina, Daniel, você que gosta de cerveja, comprar uma galinha cheia de bico, de pé, de pescoço. Pô, cara, olha, perto da hora do almoço aqui, a gente já sentindo o cheirinho aqui do restaurante, do Sesc aqui, olha, eu acho que hoje eu vou pular o almoço. Não, realmente, não adianta, ó. Por isso que eu falo, cerveja artesanal é cerveja para você degustar. Essas cervejas que produzidas em grande escala, é igual a galera falava aí dos hambúrgueres, dessas redes que a gente não pode citar o nome aí, que diz que vai de tudo. E Luciano, falando em pedaços de animais e coisas sanguinolentas e nojentas, vamos falar do filme? Lord of Chaos, a história do Mayhem? Não, mas espera, me precipitei. Antes disso, o que vai rolar, meu amigo? Então, como a gente estava falando dessa cerveja do Motorhead, eu fiquei pensando aqui, pô, Road Crew, bababá, o nome da cerveja. Por que não a gente ouvir We Are Road Crew do Motorhead, então, um pedacinho aí para ilustrar? Vamos ouvir isso aí então, um pouquinho de Motorhead, o que você acha? Perfeito, galera. Então, ó, já vão lá pra geladeira, pega a sua cerveja de rock, abre e ouça aí Motorhead, We Are Road Crew. Esse é o Rock Edge. Você está ouvindo Rock Edge. É isso aí, galera. Vocês ouviram aí
uma parte de We Are Road Crew do Motorhead. E que nem eu tinha me precipitado na última parte, antes da música do Motorhead. Pô, a gente falou de pedaço de animal, porquinho. E aí, Luciano, isso te lembra alguma coisa ou te faz pensar em alguma coisa? É nojento, mas me faz lembrar sim, me faz lembrar do próximo assunto, que é o polêmico Lords of Chaos, o filme do Mayhem, cara, o filme na verdade do Euronymous, né, o guitarrista, mas que narra os primeiros anos do Mayhem, né, por consequência, por ser o cara que criou o Mayhem, né, e, se você tem estômago fraco, se você não gosta dessa coisa, violência, não gosta dessa coisa mais agressiva, passe longe desse filme, cara. Mas se você gosta, esse filme é animalesco. Eu particularmente não gosto muito dessa coisa de os caras matando gato, aquela coisa toda, porque, pô, eu amo pets, tenho cachorro, tenho gatos, mas enfim, eu entendo aquilo como, óbvio que existiu, mas eu entendo aquilo mais como uma ficção do filme em si, entendeu? Não apoio, mas bacana. Da minha opinião, o filme é sensacional, cara. Eu já vi muitos trus aí criticando, falando que o filme é fraco, que o filme é romântico. Puta, o filme do Mayhem romântico não tem como, cara. Por mais que o cara tenha mudado alguma coisa no roteiro lá, né? Mas não tem como ser romântico o filme do Mayhem, então me desculpem. Mas enfim, e você, Daniel? Eu quero saber de você. O que você achou de Lords of Chaos? Olha, cara, vou ser bem sincero, do Mayhem conhecia pouca coisa, eu conhecia uma outra história dessas polêmicas dos caras, mas resolvi assistir o filme. Olha, eu aconselho, viu? Se você curte o Mayhem, você não conhece, ou mesmo que você não curte, um filme com uma fotografia, com a forma de contar a história dos caras muito bem feita, realmente um filme sanguinolento, que o dia que os caras lançarem esse negócio em 3D, vai respingar sangue na sua sala inteira. Mas um filme também que retrata muito, cara, as motivações de todos os caras, seja das partes mais bizarras, seja mesmo da parte musical. Interessante, cara, você vê a história dali, de dentro da banda dos caras, principalmente do Euronymous aí, do guitarra, mas também de todos os outros caras da banda e mesmo das pessoas em volta. Então é muito engraçado você ver um cara que tocou um black metal, que matava gatinho, saindo de casa e a mamãe mandando beijo e pedindo para ele levar o suéter para ele não passar frio. Pô, realidade. Então é muito legal, galera. Olha, eu não conhecia muito do Mayhem, curti, cara, fiquei até madrugada assistindo o filme, consegui dormir depois, viu? É sanguinolento, mas é um filmaço. E aí, Luciano, o que você pode pautar desse filme, cara? Eu não sou muito afim de passar spoiler, tá ligado? Porque assim, tem muita gente que quer assistir, que tá empolgado com essa história toda, afinal é o filme do momento pra comunidade metálica. E então eu não gostaria de passar spoiler não, mas óbvio que muita coisa do Mayhem todo mundo já sabe, porque saía nas entrevistas, nas revistas. Se você acompanha a revista, você já leu a história do Mayhem. De tabela ou não, você sabe muita coisa do Mayhem. Então assim, é curioso, né, a história do Mayhem como um todo, porque os caras sempre foram, sabe, tipo, além do que é ser extremo, que nem todo mundo fala, mas cara, já existiu uma cena aqui no Brasil, já existiu aquela cena da Cogumelo, com aquelas bandas, que inclusive é retratado, durante algumas cenas do filme, eles estão ouvindo uma música e você vê que é o Sarcófago, é uma música INRI, se eu não me engano, do disco INRI mesmo, né, mas assim, tudo que eles faziam ia, tipo assim, potencializava para uma coisa mais agressiva, mais extrema. Então assim, os caras eram extremos, sim. Hoje em dia eu diria que a banda é mais uma banda de metal, que vive do seu passado, mas que é mais performática, que é mais teatral, aquela coisa toda. Só que o Mayhem do começo não era brincadeira não, cara. O Mayhem do começo era brutal mesmo. E até é engraçado, cara, porque o Mayhem é a primeira banda, imagino eu que no metal a primeira banda, né? Não sei se nas ironias aí da história da música, onde no mesmo disco, que é o disco clássico da banda, The Mysteries, Dom Satanás, de 1994, é o único disco onde tem a vítima e o seu assassino, porque é o Varg Vikernes que matou ele, que é o baixista, né? O cara do Burzum, gravou o baixo e ele gravou a guitarra.
E alguns meses depois, antes do disco sair, eles se desentenderam, toda aquela coisa de interesses. O que você percebe claramente que o cara tinha um ciúmes um do outro, aquela coisa toda, queria ser o líder, queria se destacar na cena. O cara foi lá e matou o cara, entendeu? Então, assim, realmente é bizarra a história, cara. Isso já começa por aí. Aí sem contar que ainda tem o outro vocalista, o Dead, que era malucão, que gostava de enterrar as roupas dele para ter aquele cheiro de coisa macabra, cheiro da morte, como ele diz. Ficava inalando bichos mortos dentro de sacolas, aquela coisa toda. Enfim, assista, cara, porque o Mayhem não é fácil, não é para iniciantes não, cara. O Mayhem é uma banda nível hard. Não, exatamente, galera. E assim, tem toda essa parte macabra, mas é legal você também perceber as diferenças dos interesses dos caras dentro da banda. Então, claro, não vamos fazer spoilers do filme, mas vejam, cara, vejam. Você vê a pegada do Euronymous totalmente diferente da do Varg lá, do baixista. E galera, relembrando, hein? Não curte black metal, acha que satanista é coisa do diabo. Cara, aqui é um canal pra gente bater um papo sobre música. Não tem nada de política, religião, futebol. Eventualmente falaremos uma coisa ou outra, mas sem tomar partido, sem nada. Isso aqui é uma coisa para os caras que curtem rock e metal, hein? Porque, que nem eu já tava comentando pro Luciano aqui em off, pra mim não interessa a letra, cara. Até porque eu não entendo. Você vai ouvir uma música do Mayhem, pra mim não entendi nada da letra. Ele pode estar falando que a avó dele faz um pão de forma artesanal da hora, que é muito louco, que eu adoro que minha avó faz um pão do caralho. Pra mim não interessa, tá falando disso, tá falando do diabo ou quem for. Então, ó, você não tá gostando, tá com vontade de xingar, vaza. É isso aí, galera. Retomando isso aí que o Daniel falou, a gente vai procurar seguir o seguinte durante o Rockhead: não se envolver com ideologias, crenças, de jeito nenhum, cara. Cada um tem a sua, eu tenho a minha, o Daniel tem as dele, mas assim, o rock pra gente e o metal vai ser tratado aqui como diversão, tá? Então assim, a gente não é contra quem tem as ideologias, sejam elas quais for, mas não vamos misturar isso aqui, entendeu? E também não estamos tirando ninguém não, às vezes talvez a gente esteja brincando com alguma coisa, né, num tema como esse do Mayhem, que a banda realmente é extrema em todos os sentidos, mas nós não temos assim essa coisa de criticar, nem tá errado, o cara era isso. Não, cara, é legal, entendeu? Faz parte, mitos do rock, mitos do metal, isso é muito legal, entendeu? Então assim, voltando ao Mayhem, cara, é isso aí mesmo, é uma banda extrema, é uma banda que assim, a palavra extrema eles levam ela a outro patamar. Eles sempre tiveram essa coisa, se você pegar na história, independente do filme, tem coisas que nem foram contadas ali, mas a banda sempre teve suas polêmicas, cabeça de porco, isso e aquilo. E por falar em cabeça de porco, cara, tem uma coisa muito, assim, chocante pra mim nesse sentido. Porque o cara que causou todo o fim praticamente da primeira parte do Mayhem, que matou o Euronymous, que é o Varg, o cara nem comia carne, cara. No filme eles ironizam isso. Primeiro, ele não comia carne, ele não bebia e o cara chamava Christian. Eles até brincam com essa coisa dele chamar Christian. Você é cristão? Não, sou não. Então assim, entendeu? É controverso, meu, mas ao mesmo tempo é o que é, entendeu? Não tem que ficar, tipo, não tem regras, não tem essa coisa de mas o cara não comia carne, mas ele matou outro, ele tocava numa banda que nego usava cabeça de porco, isso e aquilo. Cara, certas coisas não se explicam. É isso aí, galera. E vejam o filme, vejam os detalhes, vale muito a pena para você que curte rock, curte metal, curte o Mayhem. É um filme polêmico, mas é um filme muito bom, cara, muito bom. Vale a pena assistir e conhecer um pouco mais do Mayhem, do black metal norueguês aí, que os caras fizeram diferente, galera. Esse é o lance. O mais legal é você ver que uns caras que nem o próprio Luciano falou em off, que os caras não tinham, ficou um negócio sem um propósito muito específico, sem pensar, foram fazendo o que vinha na telha, o que dava vontade, o que eles tinham, e a coisa foi indo e chegou onde chegou, cara. Então isso é importante. Sim, eu falo que são uma banda pioneira, mas não só pelo sentido do black metal, porque eles mal sabiam, mas eles estavam fazendo um som que tinha influências daquelas bandas finlandesas de punk, de hardcore europeia, né? Que eram o Tevet Cadet, o Ratus, não sei se a pronúncia é essa, Ratus, mas assim, o Mayhem tinha um pouco disso. Basta você ouvir o Death Crush, né? Que é aquele EP deles com Maniac no vocal, não era nem o Dead.
porque esse Manic ficou não vai e volta na banda. A banda, o próprio Mayhem teve isso, né? Porque o Attila entrou na banda para gravar o The Mysteries, o disco clássico da banda e polêmico. Depois ele saiu, voltou o Manic de novo e agora desde 2004 está o Attila de novo. Eu arrisco a dizer que o Mayhem atual, cara, ele é muito mais teatral, muito mais aquela coisa assim, um teatro mesmo, cara. Porque o próprio Attila, cara, no show, cara, ele é um absurdo. Ele se veste assim como um personagem de teatro, ele faz umas vocalizações diferentes para os padrões do black metal, ele tem uma entonação de voz diferente. Eu fiquei meio impressionado quando os vi em 2008 em São Paulo, porque ele estava segurando um cordão assim da forca assim na mão, cantando com uma capa, com a cara toda detonada. Eu achei muito legal isso. E o baterista não precisa nem falar, né, cara? Que é o único cara que tá aí em toda essa fase aí mais macabra da banda aí, participou do The Mysteries, que é o Hellhammer, vulgo Jan Axel Blomberg. E o cara é um Mike Portnoy do black metal, né, cara? Acho que nem o Mike Portnoy conseguiria entender as linhas que ele faz no Mayhem. Então, assim, total valor a esse cara, que é um puta músico. Já tocou até com banda cristã já, o que causou uma puta polêmica. Ele gravou um disco de uma banda cristã, de black metal cristão. Olha só que loucura que são esses caras. Então, assim, é arte, cara, é arte. Por mais que os caras queiram levar por lá, pelo menos na parte do Euronymous não, né? Que eles tinham aquela coisa de ideologia, estavam querendo banir o cristianismo da Europa, aquela coisa toda. Talvez esse era o ideal dos caras. Mas hoje em dia, cara, eu te digo que é arte, pura arte, o som no Mayhem. Então, assim, assiste o filme, confira o som dos caras. O The Mysteries Dom Satanás é o disco polêmico, aquela coisa toda. Mas eu achei legal mostrar pra vocês um pouquinho dessa coisa que eu falei aí, das influências um pouco mais punks, que é quando eles estavam começando e não tinham muita certeza do que seria o black metal, do que seria esse black metal criado por eles. Então a gente podia ouvir um pouquinho de Death Crush aí, não é não? É isso aí, galera. E relembrando, assistiu o filme, o que achou? Entra nas nossas mídias sociais aí e fala pra gente, conta pra gente o que vocês acharam. Depois que a gente tiver o número do nosso WhatsApp aí, manda pra gente um áudio dizendo o que vocês acharam do filme, o que vocês acham do Mayhem. Então o que a gente vai rolar mesmo? Luciano? Death Crush. Mayhem, Rock Ed. Rock Ed. Isso aí, galera. Então, se vocês ouviram Mayhem, galera, isso daí está chegando ao fim o nosso primeiro episódio do Rock Ed, Rock Addicted, os viciados em rock metal. Espero que vocês tenham gostado. A gente aqui gostou muito de fazer, pode ter certeza. E como já falamos anteriormente, hein? Esse programa é nosso, é de vocês. Então participem. Então aí todas as mídias sociais pra gente bater um papo, confraternizar. E obrigado aí por todos vocês terem ouvido a gente aí. Espero que vocês tenham gostado. Queremos ouvir as opiniões, críticas, sugestões, mandar cerveja pra gente tomar uma cervejinha aí, discos. E vamos aí, galera. Isso aí, Luciano. É isso aí, até a próxima então. Semana que vem tem mais Rock Ed. Isso aí, galera. Então muito obrigado de novo e até o próximo Rock Ed. Abraço! Você ouviu o Rock Ed, a conversa semanal de rock and roll. Rock Ed.